Rosa é uma cultura muito antiga e inicialmente o homem trabalhava com ela tirando da natureza e cultivando nos jardins. A partir do momento em que se percebeu que ela poderia ser utilizada para diferentes finalidades, para produção de perfume, para alimento e para ornamentação, foram então realizados processos de melhoramento, no qual nesse processo, para cada objetivo diferente, foi se atingindo produtos diferentes nos quais equilibravam as características que você quisesse para cada produto. Então, quando a rosa ela é destinada à produção de extratos para perfume, não se está, no melhoramento você não está interessado em todos os outros aspectos que seriam extremamente importantes para flores de corte. Então, para extrato, para uso como em perfumaria, como uma produção de essências aromáticas, o interessante é que seja extremamente ricas nessas essências, não se está preocupado com a aparência da rosa ou da planta. Já para a produção como flor de corte, como se buscou para a floricultura questões mais como produtividade, aparência, tamanho de botão, resistência a pragas e doenças, não conseguiu se manter o equilíbrio com o aroma. O aroma foi esquecido e deixado em segundo plano. Então, muitas vezes, essa busca de características positivas agronômicas não se consegue ter aspectos como, no caso da rosa, o aroma. Sempre essas questões elas vão e voltam até atingir uma situação em que todos os itens que se busca fiquem equilibrados. Então, produção com resistência a pragas e doenças e com aroma. Então, até recentemente, basicamente uma das reclamações que existiam era essa, que as rosas perderam completamente seu aroma, as rosas de corte perderam seu aroma. E então as empresas estão retrocedendo para conseguir então, nesse sentido, ter produtos que apresentem beleza, produtividade, resistência a pragas e doenças, aroma, cores diferentes, formatos diferentes, aptidões, atingindo então um produto que atenda ao produtor e com todas essas, a gente chama de caracteres, características equilibradas. O equilíbrio entre o aroma das flores e o que o mercado pede, ele vai ser alcançado? Olha, se fosse essa pergunta há uns 20 anos, quando eu comecei a estudar, eu diria que estaria muito longe, quando a gente achava que seria impossível conseguir uma agricultura orgânica, impossível você conseguir uma produção de plantas sem a aplicação de defensivos. A tendência é essa. Muitos produtores estão seguindo essa linha, principalmente grandes empresas que têm uma tradição de produção. Então, a Olambra, no estado de São Paulo, que detém uma série de produtores de vários países, eles já veem a produção orgânica, ou não digo orgânica, mas uma produção mais equilibrada, que a gente chama, que tenha um manejo integrado de pragas, no qual você junta uma série de aspectos e deixa a produção com a parte de controles de pragas, doenças, adubação equilibrada, tá para ser alcançada sim. Tanto é que técnicos que eu conheço hoje têm filhos e que diriam assim, não, quem trabalhar com manejo ecológico, controle biológico de pragas, isso é besteira, isso nunca vai funcionar. E hoje já incentivam seus filhos a entrarem na área de agronomia e atuarem nessas áreas que se via como alternativas, mas que hoje são extremamente acessíveis e viáveis de serem feitas nessas áreas que, para se ter um produto bonito, você antes utilizava um excesso enorme de defensivos, consigam com o controle de temperatura, umidade e com o manejo de insetos e a aplicação de outros produtos, mas não apenas os químicos, um equilíbrio dentro dessas áreas de produção, evitando tanto a aplicação de defensivos. Isso a gente falando dentro do segmento de produção, falando do ambiente
A questão das pragas e doenças, esses três tem que estar presente a praga e a doença, tem que ter a condição ambiental ideal para isso acontecer e a planta está susceptível a isso. Então quando você consegue controlar esses três aspectos, você, se chama deixando todos eles então em equilíbrio, você consegue fazer uma produção mais controlada. Então, sob o ponto de vista de produção. Sob o ponto de vista de buscar produtos que no melhoramento auxiliem nessa ferramenta, que a gente então, que é o caso da gente que trabalha com melhoramento de plantas, a gente vai atrás sempre daquela planta que apresente características que favoreçam até ela ter menos problemas com pragas e doenças. Então, por isso que até antigamente, quando se fazia esse melhoramento, você só via características externas da planta. A folha tem uma pilosidade que vai evitar tal inseto, a planta tem uma característica que fotossintetiza mais, a planta foi sujeita a tal praga e doença e não foi tão atacada quanto a outra. E por isso que dentro do ponto de vista de melhoramento, aspectos que foram considerados não tão importantes foram negligenciados, que é então o caso do aroma, no caso das rosas. E não só o aroma, como também a presença de espinhos. Então tem rosas que você, para tocar, tinha que ser de luva de tantos espinhos que tinham. Então eles agora estão colocando em segundo plano, já que já chegaram a materiais bem resistentes, e optando por esses outros aspectos que tinham sido negligenciados, como aroma, ocorrência de espinhos, aspectos gerais, que agora então estão entrando dentro dos programas de melhoramento. Bom, o perfume das flores, né, que seria o aroma, né, que a gente menciona, ela, dentro de um processo de evolução da planta, ela funciona como atrativo da planta a insetos polinizadores. Tá? Então, se não houvesse esses perfumes, não atrairia os insetos. Né? Tanto é que existem plantas que não têm perfume, não têm aroma, têm odor, porque atraem insetos que gostam de carnes, de coisas que estejam apodrecendo. Então, mas são os polinizadores específicos dessas flores, e então eles são atraídos não só pela cor da flor, mas também pelo aroma, né, vamos botar o odor ou o aroma, dependendo qual for a flor, que essas plantas liberam. As rosas antigamente, as rosas originais, elas nem se parecem com as rosas de hoje, 5 pétalas. Hoje a gente tem mais de 100 pétalas por um botão de rosa. Então a rosa hoje ela não tem mais essa função de atrair polinizadores, ela seria até negativo numa produção de rosa. E como se colhe ela completamente fechada, nem vem polinizadores. Então é uma transformação tão grande que se faz no produto, que então aquilo que seria uma função de sobrevivência da planta, o que é o polinizador? É justamente o inseto que vem, traz o pólen de outras plantas, ou dependendo da planta, ele próprio poliniza aquela planta com o próprio pólen dessa planta e perpetua essa planta por semente. Então hoje em dia a gente já não tem mais essa função na rosa.